Resposta Católica de hoje, gostaríamos de esclarecer a respeito do quarto mandamento da Igreja: jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. A pergunta do nosso aluno é a seguinte: o que é que manda a Santa Mãe Igreja? Pois bem, para esclarecer o que é e quando nós devemos fazer a abstinência e o jejum, precisamos do Código de Direito Canônico. O Código, nos cânones 1249 até 1253, prescreve o que é a lei do jejum e da abstinência. Primeira coisa, nós temos o cânon 1250, que diz o seguinte, que os dias e tempos penitenciais em toda a Igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da Quaresma. Então, precisamos observar isto, que durante os 40 dias da Quaresma e durante as sextas-feiras ao longo do ano, nós temos dias penitenciais. Aqui não se fala especificamente que penitência fazer. Não há nenhuma obrigação específica, mas há a indicação. Esta indicação é legislativa, ou seja, deveríamos fazer penitência na Quaresma e fazer penitência nas sextas-feiras de todo o ano. Mas vamos esclarecer ainda mais. O cânon seguinte, o 1251, diz assim: observe-se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as prescrições das conferências dos bispos, em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades. Então, toda sexta-feira deveríamos fazer abstinência de carne ou de um outro alimento. O que é que a CNBB, então, legislou a respeito dessa abstinência? Continua valendo a mesma coisa que diz o cânon. O cânon nos fala de abstinência de carne ou de outro alimento. A CNBB, na sua legislação específica para o Brasil, diz o seguinte, que além disso, o fiel pode também praticar uma obra de caridade ou um exercício de piedade. Então, para o Brasil, o que nós temos como prescrição é que nas sextas-feiras, a não ser que seja uma solenidade, nas sextas-feiras devemos nos abster de carne. Você pode comutar isso por um outro alimento, ou por um ato, uma obra de caridade, ou ainda por um ato de piedade. Aqui ficou uma escolha bastante ampla. Além disso, quais são os dias de jejum? Os dias de jejum especificamente são a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Isso está no cânon também 1251. O que é então que nós devemos fazer? Devemos jejuar nesses dias. Quem é obrigado a jejuar? As pessoas maiores de 18 anos e menores de 60 anos. Então, entre esse período de 18 aos 60, todos somos obrigados a jejuar na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Excetuado, evidente, o caso dos enfermos. Nós, porém, devemos compreender que esta obrigação da abstinência e do jejum é uma realidade para todos os fiéis. Isso quer dizer que também as crianças deveriam ser habituadas e educadas pelos pais a fazer alguns pequenos sacrifícios, pequenas penitências, porque isso faz um bem enorme para a nossa alma. É assim que o cânon 1249, o primeiro deles, nos coloca qual é o espírito dessa norma. Todos os fiéis, cada qual ao seu modo, estão obrigados por lei divina a fazer penitência. Mas para que todos estejam unidos mediante certa observância comum da penitência, são prescritos dias penitenciais, em que os fiéis se dediquem de modo especial à oração, façam obras de piedade e caridade, renunciem a si mesmos, cumprindo assim mais fielmente as próprias obrigações e observando principalmente o jejum e a abstinência de acordo com os cânones seguintes. Se você quiser aprofundar a esse respeito, dê uma olhada no Código de Direito Canônico, nesses 5 cânones, 1249 a 1253,
e sigamos os mandamentos da Igreja. O quarto mandamento, jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja.